Está começando agora o Jornal das 11, com reportagem de Maria Paula Feixas e apresentação de Célia Renault. Notícia com precisão. No ar, Jornal das 11. Eu agradeço pela audiência, muito obrigada. O programa tem apoio do Instituto Educacional Livre Ofício e da loja Nova Estação. A loja Nova Estação fica na rua Miguel Braga, 237, é representante autorizada da marca Violações. E as manchetes de hoje, desta quarta-feira, são as seguintes. Na madrugada de hoje, 6 homens tentaram explodir o caixa eletrônico da Prefeitura de Itajubá. E um rapaz de 17 anos roubou um carro da Secretaria de Saúde e bateu o carro. A Polícia Militar avisa que vai intensificar a fiscalização durante o Carnaval, é a Blitz da Lei Seca. Esses 3 assuntos eu vou conversar melhor hoje durante o programa por telefone com o Capitão Gama. No Ribeirão Inhumas, com a limpeza feita pela Prefeitura, foi danificado o sensor de enchentes. O serviço parou de funcionar. Não tem data para voltar à ativa. No programa de hoje vou receber Virgílio Piottini, do Hospital Bezerra de Menezes. A repórter Maria Paula fez reportagem no local, que é, na verdade, um CAPS, um Centro de Atenção Psicossocial. Se você quiser participar da entrevista, participar do programa, é só ligar 3623-1333. E tem novidade já de início. Ontem foi nosso primeiro programa aqui pela Rádio Itajubá e desde ontem ele já está sendo reprisado. Para quem não pode assistir de manhã, assiste às 11h30 da noite antes de dormir. Então, das 11h30 da noite até meia-noite e meia, o Jornal das 11 se repete aqui para quem não teve a oportunidade de ouvir. Também tem um jeito de nos ouvir pela internet, no site da Rádio Itajubá, que é o radioitajubá.com.br. Eu aproveito que estou falando do site para pedir desculpa a quem nos acompanhou pelo site ontem, porque teve problema técnico, parece que o som estava cobrindo a minha voz, mas quem ouviu pelo rádio normal, o velho e bom radinho de pilha, não teve problema nenhum, foi perfeito, deu tudo muito certo. Mas quem ouviu pela internet teve problema, o pessoal avisou pelo Facebook. Agradeço, inclusive, porque a gente ficou sabendo que teve esse problema técnico por conta das interações que a gente tem no Facebook. Por falar em Facebook, Maria Paula está aqui comigo no estúdio. Queria que você falasse, Paulinha, como é que as pessoas podem interagir também, além de ligar aqui na rádio para participar do programa, para sugerir pauta, mandar comentário e tal. Quais as portas abertas aí para o programa nas redes sociais? Bom dia, Celinha. Bom dia, né? Antes de mais nada, antes de mais nada. Então, quem quiser participar do jornal, com essas sugestões, como você mencionou, a gente tem vários canais, né? Hoje em dia a internet não pode ficar de fora. Então, o famoso e muito usado Facebook, quem hoje já está lá conectado, é só lá em cima, naquela caixinha de pesquisar, quando você pesquisa um amigo ou procura alguém, digita lá, Jornal das 11, Rádio Itajubá. Já vai aparecer uma página. O nosso perfil não é um perfil de pessoa, é uma página comercial, então você vai digitar lá em cima, Jornal das 11, Rádio Itajubá, já vai aparecer a nossa 11 página. Numeral, Paulinha? Ou isso, Jornal, o número 11. Numeral mesmo, né? Isso, e tracinho, Rádio Itajubá. Outro meio de comunicação com a gente é o e-mail, Celinha, que é um canal muito bom também, que muitas pessoas não usam o Facebook, né? Então, o nosso e-mail, Jornal das 11, com 11 numeral também, @gmail.com. Repetindo, Jornal das 11, @gmail.com. Legal a gente divulgar isso todos os dias para a gente ter mesmo contato direto, além dessa oportunidade de conversar ao vivo aqui durante o programa, né? Saber, inclusive, como é que foi a repercussão. Aliás, a repercussão do programa de ontem foi boa, né, Paula? Foi muito legal, Celinha. Ligações, né, no telefone e no Facebook. As manifestações foram positivas pra gente. A gente começou num clima bom, falando de carnaval, recebendo aqui o pessoal do Varada na Água, que é um bloco que já está aí há 4 anos,
cultivando uma tradição, né, desse bloco, e esse ano parece que vai sair muita gente aí no Varada na Água. E só para completar, então, quem gostar também de Twitter, Celinha, o Twitter a gente também já tem, que é o @Jornal das 11. Essa eu não sabia não, Paula. Tá uma coisa novidade pra gente, mas tem muitos adeptos do Twitter também, que é uma coisa mais prática e mais rápida do celular, às vezes consegue comunicar. Então é @Jornal das 11. Já o acha Twitter a gente lá. Um exercício de objetividade, né? Poucas letrinhas ali e manda recado. Tem que falar tudo em poucas palavras, então é um exercício bacana até pra gente poder aprender a se comunicar melhor. É uma ferramenta muito legal. Então, ó, só repete, por favor, então, Paulinho, Facebook. Então vamos lá, Facebook, digita Jornal das 11, Rádio Itajubá. E-mail, jornaldas11@gmail.com. E o Twitter, que é @Jornal das 11. Sempre lembrando, é Jornal das 11, o 11 numeral. Tá certo. O programa de hoje também tem apoio do restaurante Hora Pronobis. Nós vamos sortear 2 refeições. O Hora Pronobis fica ali na rua Cesário Alvim, na rua que vai para Santa Casa, em frente ao supermercado Alvorada. É uma delícia, quero até agradecer a esse apoio, agradecer ao apoio da Angelina Salomão. Falou em sorteio, já tem gente telefonando, então quem ligar para 3623-1333, deixa o nome completo aqui com a Maria Paula. Durante o programa a gente vai fazer o sorteio e o ganhador pode almoçar hoje com um acompanhante no Hora Pronobis. Obrigada, viu, Angelina Salomão? E o cardápio principal hoje do Hora Pronobis é uma feijoada vegetariana sem culpa. Adorei isso. Pode comer à vontade, porque não tem gordura, provavelmente, né? Uma feijoada vegetariana. Torresmo de soja, também nunca eu tinha ouvido falar disso. Chips de batata e saladas com frutas e muito mais. Então, para participar do sorteio, durante o programa, só ligar 3623-1333, que em algum momento do programa a gente vai fazer o sorteio. Bem, eu anunciei as manchetes de hoje, como eu disse, sobre os casos de polícia. A gente vai conversar daqui a pouquinho com o Capitão Gama, mas antes disso tem uma notícia sobre o nível de água nos rios e ribeirões de Itajubá, que geralmente esse nível é monitorado para que a população possa ser avisada com antecedência se houver alguma possibilidade de enchente. Nós recebemos hoje um comunicado do Selen Moalen, que é do Comitê de Gerenciamento de Enchentes, informando que a estação Anhumas do Sistema de Monitoramento e Alerta de Cheias vai ficar sem operação, sem data provável para voltar a funcionar. Portanto, não serão emitidos alertas para as áreas sujeitas à inundação do Ribeirão Anhumas. Isso aconteceu porque durante a limpeza da calha do Ribeirão Anhumas por parte da Prefeitura, o sensor de nível foi danificado pelo operador que trabalhava no local. Segundo Selen Moalen, o sensor foi danificado apesar dos avisos dados e repetidos antecipadamente pela equipe do monitoramento, à Defesa Civil e aos próprios encarregados dos serviços de limpeza. Então, é uma informação do Comitê de Gerenciamento de Enchentes. E falando de política, o deputado Ulisses Gomes, que é o deputado de Itajubá, assumiu ontem a liderança da minoria na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ele vai substituir o deputado Pompílio Canavês, que foi prefeito de Alfenas. A maioria dos deputados estaduais compõe a base de apoio ao governo e o deputado itajubense compõe a minoria de oposição ao governo do estado e agora assume a liderança do grupo. Bem, tem uma boa ideia, eu procurei pela internet, achei interessante e fica aí como uma dica para quem lida com a cultura em Itajubá. Boas ideias a gente deve copiar, né? A partir de amanhã, os moradores lá de Pouso Alegre vão poder participar de uma ação chamada Quintervenção, que une arte, desenho, mensagens, poesias, letras de música e grafite em intervenções espontâneas pela cidade. Eu achei isso muito bacana. O objetivo é promover o acesso da arte produzida pelos próprios moradores do município e espalhada em locais como muros, telefones públicos, lixeiras, postes, portas, entre outros locais. Essa ideia de cultura invisível não tem fins lucrativos e os agentes da ação chamam a atenção pela arte. No dia 31 de janeiro, já aconteceu uma atividade semelhante a essa em Santa Rita do Sapucaí, com a pintura de um grafite por um artista plástico. Fica
uma ideia para o pessoal que lida com arte e cultura em Itajubá. A gente vai fazer um intervalinho agora. O Virgílio Piottini, lá do CAPS, já está aqui. Vamos conversar sobre o funcionamento desse centro de atenção psicossocial, que exerce um papel muito importante na saúde mental em Itajubá, e eu convido você a participar da entrevista com o Virgílio. É só ligar 3623-1333, mas é daqui a pouquinho. Até já. Você sabe o que faz um técnico em qualidade? Inscreva-se para assistir um dia de aula sem compromisso no Instituto Educacional Livre Ofício e saiba por que esses profissionais são tão valorizados. Vagas limitadas. Mais informações no Instituto Educacional Livre Ofício, dentro do SESI Itajubá, ao lado da rodoviária. Ligue 3623-5068 ou visite nosso site www.livreoficio.com. Como eu já anunciei, hoje nós vamos falar de saúde mental com o Virgílio Piottini, que já está aqui. Mas antes disso, Maria Paula Feixas foi ao CAPS, lá no bairro Novo Horizonte, traz a reportagem, tem sonoras, né? Ela entrevistou pessoas lá no CAPS e a gente vai ouvir para conhecer melhor e depois bater um papo sobre isso com o Virgílio Piottini. E o telefone já está tocando porque tem gente querendo participar do sorteio da refeição lá do restaurante vegetariano Ora Pro Nobis, orai por nós. Paulinha, qual é a matéria que você tem aí? Então, Celinha, vamos falar da saúde mental em Itajubá, com o brilho que o nosso CAPS, Dr. Bezerra de Menezes, dá a esse tratamento no município. Antes, eu gostaria de contar que os CAPS são um centro de atenção psicossocial que oferece um serviço de saúde mental que antes era oferecido pelos hospitais psiquiátricos, as clínicas, as psiquiatrias, que a gente ouviu falar muito. Hoje, por determinação do Ministério da Saúde e em respeito à lei número 10.216 do ano de 2001, os hospitais estão proibidos de fazer esse tratamento de transtornos mentais. A exigência é que seja feito um ambiente aberto, com aumento e diversidade das atividades, e sempre buscando mais dignidade para os pacientes durante o tratamento. Em Itajubá, o CAPS Bezerra de Menezes tem realizado esse trabalho de forma magnífica. Ele é hoje o ponto de referência para a cidade quando procuramos o primeiro atendimento para uma pessoa que sofre de transtorno mental. Seja ele um transtorno severo, persistente ou um surto. Aquele momento que a pessoa tem um surto é o primeiro local que a gente leva para atendimento. Esse atendimento é um acolhimento. Ele é feito por um psiquiatra e uma psicóloga que avaliam e direcionam corretamente o atendimento do paciente. Algumas vezes é preciso atendimento ambulatorial, mas na maioria das vezes eles iniciam ali no CAPS um tratamento realizado por uma equipe de profissionais que promove oficinas, ressocializam esse paciente e faz até um atendimento domiciliar para interagir com a família, conhecer como que é o ambiente de cada paciente. A coordenadora técnica do CAPS Bezerra de Menezes, a psicóloga Eugênia Ferreira, ela diz que muitos itajubenses com transtornos mentais ainda não foram atendidos, nem ao menos possuem um registro em hospitais ou clínicas da cidade. Isso porque, na opinião dela, falta uma rede de serviços articulada para atender esses pacientes com a atenção que eles merecem. Vamos ouvir o primeiro áudio aí da Eugênia, que é a coordenadora técnica do CAPS. Tem muita gente sem atendimento ainda, tá? Então, assim, a gente consegue dar um bom atendimento aqui dentro para os que frequentam o CAPS. Os que a gente tem que fazer visita domiciliar, eu sinto muita dificuldade por conta dessa questão que eu te falei da dificuldade da área da saúde mesmo. Então, se tivesse uma rede de saúde primária mais articulada, a gente ia conseguir fazer um serviço melhor. Então, porque assim, a gente faz visita, essas visitas geralmente são casos muito graves, e aí as pessoas não querem tomar remédio, não querem frequentar o CAPS, está negando a doença, está delirando muito e tal. E aí a gente precisa de que alguém vá administrar a medicação todos os dias, ou que passe para ver, que nos passe um retorno, porque a nossa equipe é reduzida, então a gente não consegue ir todo dia lá ver aquele paciente. Então essa dificuldade eu sinto. Então tem muita gente sem atendimento. Eu acho que aqui ainda tem muitos casos que nem chegaram às nossas mãos ainda. E que não chegou às mãos de ninguém, porque os que chegam ou na Secretaria de Saúde ou aqui, um ou outro está sabendo. A Secretaria de Saúde encaminha para a gente, os UBS também. Então, assim, não chegaram nem lá ainda.
Entendeu? Então, assim, eu sinto cada caso que às vezes liga que, porque está em surto, tá? E a gente vai ver, a pessoa não conhece, o posto não estava nem sabendo. Então, assim, eu sinto que tem muita gente que ainda está escondida e que a família nem sabe o que é. Pois bem, apesar de não haver essa rede constituída no município, o trabalho do CAPS é feito sim, com o apoio de alguns médicos e técnicos da área médica. As UBS e as policlínicas participam, nem todas, né? Mas muitas delas realizam esse contato com a família, faz a identificação do paciente, troca essa informação com o CAPS, mas elas não têm a estrutura para receber o paciente no momento do surto, por exemplo. Para a coordenadora Eugênia, é preciso ainda mudar a consciência de muitos profissionais, que ainda persistem em manter o estigma de loucura quando se trata de paciente com transtornos mentais. Segundo ela, o que há 2 anos já ela está trabalhando no CAPS, muitos médicos têm medo de atender esses pacientes. Eles ainda não conseguiram quebrar esse estigma que eles carregam. Em nossa visita à sede, a gente pôde conversar com uma das pacientes, Celinha, que atendeu a gente com muito carinho, muita alegria, e ela contou um pouco da sua rotina no CAPS. Vocês vão perceber que ela tem essa agitação, que é muito comum aos pacientes, mas ela conta o que ela faz, o dia a dia dela. Vamos ouvir, então, o primeiro áudio da Neuza, contando as atividades dela. Eu sinto, assim, que a gente faz o melhor que a gente pode com o pouco que a gente tem. Então, a nossa equipe é muito pequena, mas mesmo assim a gente reabilita muita gente. E é muito gostoso, porque essas pessoas não tinham acesso a nada, e tem, e a gente proporciona isso para eles. E isso é muito bom. Tem frustrações, como tudo, né? A gente não consegue resolver todos os problemas. Então, a gente consegue reabilitar de um jeito, mas a gente tem problema com a família. Não é um mar de rosas, é muito difícil. Mas, assim, a felicidade deles de conhecerem uma coisa, você leva eles para fazer um passeio que pra gente é muito bobo e pra eles é muito bom, né? Ou uma pessoa que vem conhecer o CAPS e que tinha muito preconceito e vê que não era desse jeito e a gente fala do serviço. E aí eles veem os usuários também como eles são realmente, né? E veem como a gente. E aí isso também é muito bom. Eu acho que a gente traz eles para a vida, a gente tira eles da escuridão que eles estavam, né? Da maneira que eles eram tratados antigamente, né? E traz uma luz. Então tem muita gente que vivia trancada, vivia fechada, que não conhecia, que a família também desconhece, né? Porque é afastado, né? Então, assim, a gente tem muita satisfação de ver essas coisas, sabe? Houve uma troca de áudio, mas essa é uma segunda opinião da coordenadora Eugênia, quando ela comenta o sentimento dela de trabalhar no CAPS, a sensação de estar cuidando dessas pessoas e o carinho que ela recebe. Mas agora, para a gente ouvir a nossa paciente Neuza, a gente vai pôr o áudio 3. Eu queria que você contasse pra mim, Neuza, como que é vir aqui no CAPS? Aqui ela arranca mato, jogar na parede e tem que lavar a mão dela assim, esse bonete tem que estar lá assim com ela, só lavando a mão dela. Mas é gostoso, né? É gostoso. Você se sente bem aqui? Você fica feliz? Sente bem. Vem todo dia? Vem todo dia, sabe? Você mora em Itajubá mesmo? Eu moro em Chipa da Aparecida Dominiquinha. Lá na Chiva? Mora, lá perto. Faz tempo que a senhora vem aqui? Faz tempo. E você chega de manhãzinho aqui? Chego de manhã. E você vai embora que horas? Eu vou embora agora. À tarde? Agora que eu vou embora. Já almoçou, já tomou café? Eu não sei, tô com boa de chá também. Já dormiu um pouquinho? Dormi na cama lá no quarto. Então a senhora gosta de vir pra cá? Eu gosto também. Então, essa foi a Neuza. A Neuza, ela tem 44 anos. Parece que ela está satisfeita, né, ela está Paulinha? muito, ela é uma pessoa que quando você chega no CAPS, ela já vem te abraçando, te recebendo, conversando com você. E ela já está há um certo tempo em tratamento no CAPS. Então, ela é um símbolo, representa um pouco essa recuperação, como que a gente pode chamar? A reabilitação dos pacientes. Então, ela significa, você consegue perceber. Tem outros personagens lá dentro que quem puder um dia visitar, o Adriano, que é um personagem muito conhecido da cidade. Quem conheceu ele no dia a dia aqui na Rua Nova, na Major Belo, vale a pena visitá-la no CAPS, conversar com ele e ver essa evolução. No outro áudio, a Neuza conta um pouquinho por que ela está no CAPS, qual era esse transtorno que ela tinha. Ela tinha uma certa obsessão em cortar o cabelo dela. Então, ela conta com um bom humor, ela fala que antes de estar no CAPS, ela entrava nos lugares e queria cortar o cabelo dela. Então, vamos ouvir um pouquinho, e ela termina esse áudio falando um pouco do sentimento, do coração dela. Vamos ouvir um pouquinho.
explicar. Aí ela entrava no ali, cortava o cabelo, tudo. Ela cortava tudo o cabelo dela, ela que sem cabelo sem nada. Ela tem de carro, sobrancelha, tudo. Sem ninguém saber, ela arranca tudo sobrancelha. Aí quando veio lá dentro, lá, né? Aí tirou a mão na terra, lá, põe na boca, engoliu. Estamos aqui pro coração. O coração dela sente dor nada. Não. Agora, se descuidar dela, a minha ajuda no terreiro ali. Muito obrigada, viu, dona Neuza? Tá, obrigada. É isso aí, foi muito bom esse passeio lá, Célia. E a Neuza tem uma observação muito interessante, é isso, quando a gente conversa com ela, ela se refere à terceira pessoa. O Virgílio depois vai conversar com vocês, talvez seja até um hábito comum dessas pessoas. Eu conheci umas 2 ou 3 que se referiam na terceira pessoa. E aí eu só queria deixar como últimas informações aqui, Celinha, é que o CAPS Bezerra de Menezes atende não só Itajubá, mais 10 cidades aqui da nossa micro-região. A gente comentou aqui que muitos de itajubenses não são atendidos, mas com certeza muitos vizinhos nossos passam por lá e são muito bem atendidos. E nessa questão de fundação mantenedora, a responsável pelo CAPS, Dr. Bezerra de Menezes, é a Fundação Espírita Professor Antônio Carneiro da Silva, conhecido como FEPAX. Tá joia? Tá certo. O presidente da FEPAX que está aqui com a gente, que é o Virgílio Piottini. Paulinha, podia passar o microfone para ele, por favor? Ele é gerente do CAPS, não é isso? Virgílio, muito obrigada pela sua presença aqui. Tenha um bom dia. Bom dia, Célia. Bom dia, Maria Paula e ouvintes da Rádio Itajubá. Bem, Virgílio, eu imagino que ter uma pessoa com transtorno mental na família deve, inicialmente, e acho que por muito tempo, tirar o chão de todo mundo, né? Fica todo mundo sem saber o que fazer. Exatamente, os transtornos Célia. de todas as origens, Sim. né? E vocês atuam no atendimento. A cidade de Itajubá conhece, sabe que tem esse apoio, que pode contar com esse centro de atenção psicossocial. Célia, olha só. A nossa história é uma história muito interessante. A nossa história ela surge no final da década de 80, quando nós, um grupo do Centro Espírita Allan Kardec, visitamos a ala psiquiátrica da Santa Casa. Naquele momento em que nós tivemos contato com as pessoas que ali estavam, começou a nascer esse projeto. Só que nós não sabíamos como seria esse projeto. A princípio, nós procuramos nos informar, houve membros do nosso grupo que participou de eventos, de conclaves, de congressos, nós visitamos outros hospitais, como a Fundação Espírita Américo Bairral, Itapira, enfim, nós procuramos nos informar, nós do Centro Espírita Allan Kardec, na época o Gilson era o presidente, ele coordenava todo esse grupo, e aí nós começamos então a desenvolver algo que pudesse contribuir com a reforma psiquiátrica que já estava se iniciando aqui no Brasil. E o nosso projeto foi um projeto assim muito aberto, onde nós conduzimos como coordenadores do projeto, mas você deve se lembrar que nós estávamos sempre na praça pública, mostrando as fotos da construção, pedindo auxílio para as pessoas, vendíamos durante anos e anos, 10, 15 anos, sanduíche à noite na praça, e sempre com os cartazes, com essa mensagem. Isso foi dando uma consistência ao projeto, credibilidade por parte da população. À medida que as leis foram se aprimorando, a lei liderada pelo deputado Paulo Delgado, que essa é uma bandeira, né, do Partido dos Trabalhadores, mais especificamente a ele, de forma que as coisas foram ocorrendo. Só que o poder público, como um todo, não evoluiu da forma com que nós crescemos. Tanto que, no ano de 2006, nós tínhamos as instalações nossas prontas, e aí tivemos o primeiro convênio com o município de Itajubá, que a ideia sempre foi essa. O município nos deu o terreno, depois, no final da gestão do Ambrósio, aí passou várias outras gestões que nos apoiaram, mas nós tivemos o terreno. E, em 2006, nós inauguramos as instalações físicas, e aí tivemos o primeiro convênio com o município, que viabilizou a contratação das pessoas, funcionários, e aí começamos então a desenvolver o nosso projeto. O interessante é que todo esse período de 16 anos e até hoje,
tem sido um período em que a população tem participado. Então, esse projeto é um projeto que tem tudo a ver com o povo de Itajubá, com as autoridades de Itajubá, e a liderança desse projeto, a condução técnica dele, por parte do Centro Espírita Allan Kardec. Por isso que a fundação, que é a entidade mantenedora, ela chama-se Fundação Espírita Professor Antônio Carneiro da Silva, exatamente porque foi uma iniciativa do Centro Espírita Allan Kardec em desenvolver esse projeto. E o bonito, o que realmente nos dá uma satisfação enorme e emociona, né? Eu estou ligado a esse projeto desde o primeiro momento, há 22 anos atrás, e até hoje eu me emociono muito, né? E tem hora que eu tenho que, né, extravasar um pouco essas emoções, porque a loucura, ela sempre foi vista de uma forma extremamente distorcida, historicamente, pela humanidade. Tanto que o psiquiatra, ele é um profissional que tem que se empenhar muito para poder ter a credibilidade que ele merece. Porque você veja bem, se você tem qualquer problema físico, você tem uma série de exames que vão atestar esse problema físico e ninguém vai discutir o diagnóstico. Agora, em saúde mental não existem índices físicos, exames capazes de demonstrar a patologia. Então, é o laudo médico através, digamos, de parâmetros para a medicina ainda subjetivos. Então, você imagina a situação de um psiquiatra que realmente percebe que aquela pessoa é portadora de um sofrimento mental intenso que a impede de exercer a sua profissão. Aí, esse indivíduo vai passar por uma perícia no INSS, onde vai se defrontar com outro profissional. Às vezes, ele não vai concordar, porque ele vai ver que o paciente realmente não tem tudo aquilo que o psiquiatra atestou e que tinha, de acordo com os parâmetros do psiquiatra. Então, essa questão da subjetividade nos leva a ter uma grande certeza, Célia. O transtorno mental, o transtorno das emoções, o sofrimento mental é uma questão lá de dentro, do mundo interior, da mente, da alma. Não é uma doença física, é uma doença da alma. Então, nós vemos que todos aqueles que se projetaram na história como grandes estudiosos sempre deixaram muito claro que o amor, acima de tudo, a amizade, o companheirismo é a grande terapia para essas questões. É só a gente se lembrar daqueles dias que nós temos alguma crise depressiva, que nós não estamos bem. Nós temos momentos de tristeza, de angústia, de depressão. Essas pessoas acabam tendo um estado permanente e isso realmente mina suas energias. Então, o grande ferramental do nosso trabalho é realmente a amizade e o amor. Jung já dizia isso e essa tem sido a nossa prática e os resultados são fantásticos. Tá muito certo. bons. A Paulinha pôde comprovar, sim, né? Falou sim, da muito mudança bons. que ela percebeu em algumas pessoas que a Sim, gente via pela rua, às vezes em surto. Exatamente. Né? E a gente vai falar mais sobre isso, efetivamente, sobre como as famílias que têm pessoas com transtornos mentais dentro, né, delas, como é que elas podem utilizar esse serviço, qual é o caminho mais curto. Sim. E falar um pouco sobre essa coisa, essa demanda aí que, pelo que a Eugênia falou, tem uma demanda maior, né, Sim, do que a dúvida. possibilidade de oferta. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, vamos fazer um intervalo agora, a gente volta já já. Você sabe o que faz um técnico em qualidade? Inscreva-se para assistir um dia de aula sem compromisso no Instituto Educacional Livre Ofício e saiba por que esses profissionais são tão valorizados. Vagas limitadas. Mais informações no Instituto Educacional Livre Ofício, dentro do SESI Itajubá, ao lado da rodoviária. Ligue 3623-5068 ou visite nosso site www.livreoficio.com. Quero enviar um abraço e um agradecimento pela audiência e pelos elogios aí a Lídia Maria, lá da Estiva, Joselina Ribeiro, do bairro da Medicina, e a Virgília Miranda, do bairro da Varginha. Um abração para vocês. E um abraço para o pessoal que está no Facebook também,
ficou acompanhando o programa pela internet no site radioitajubá.com.br. Bem, eu estou conversando com o Virgílio Piottini, que é presidente da entidade que mantém o CAPS. A gente conhece o CAPS aqui em Itajubá como Hospital Bezerra de Menezes. E, Virgílio, eu queria que você me explicasse isso. É um hospital? É igualzinho um hospital normal, que tem lá médico, enfermeiro, que trata da pessoa como um paciente que chega lá, nesse caso específico, com transtorno mental? Não é um hospital. Por que não é um hospital? Porque quando nós falamos em hospital psiquiátrico, você tem uma estrutura manicomial. E a estrutura manicomial é de internação. É internação e é aquilo que nós vemos na própria internet. Recentemente tivemos... de uma cidade de São Paulo, parece-me que Sorocaba, uma reportagem no hospital, e você vê que não existe nada mais degradante do que um manicômio. Então, a estrutura manicomial é uma estrutura historicamente falida, ela não funcionou. Por isso que houve uma reação mundial há cerca de meio século, e os hospitais psiquiátricos, eles começaram a ser substituídos. Tanto que no Brasil é proibido você construir hospital psiquiátrico. Então criou-se o serviço substitutivo, aquilo não é alternativo. O CAPS, no caso, é um serviço substitutivo, ou seja, à medida que o número de CAPS, Centros de Atenção Psicossocial, aumentam, os hospitais vão sendo fechados. Tanto que tem alguns hospitais que também se transformam em CAPS, mas você não pode ter um CAPS funcionando num hospital. Né? Então, no hospital psiquiátrico, no caso, o CAPS, ele é essa estrutura onde o tratamento não é massificado como no hospital. No CAPS, o tratamento ele é personalizado, tanto que nós temos o chamado PTI, que é o Projeto Terapêutico Individual. Ou seja, as pessoas são atendidas na sua individualidade, na sua singularidade, nas suas necessidades. E são atendidas exatamente por quem? Qual que é o caminho de um paciente? Vamos imaginar aqui, o Virgílio, que tem uma criança, por exemplo, de 10 anos que foi diagnosticada com transtornos mentais. Sim, que geralmente é pelo comportamento que a gente vê que tem alguma coisa que fica diferente dos demais, né? Muito bem, Célia. E aí, como é que ele faz? Como é que essa mãe que tem essa criança de 10 anos faz para ter o atendimento do filho dela? Como que funciona então? De acordo com o Ministério da Saúde, você tem o CAPS 1, CAPS 2 e CAPS 3. O CAPS 1, CAPS 2 e CAPS 3 atende neuroses e psicoses graves, pessoas acima de 18 anos. 18 anos. Então, para cidades de 20 até 70 mil habitantes, você tem o CAPS 1, é o caso de Santa Rita do Sapucaí. De 70 a 200 mil habitantes, você tem CAPS 2, é o caso de Itajubá, Pouso Alegre, São Lourenço. E acima de 200 mil habitantes, você tem um CAPS 3. Bem, aí depois você tem o CAPS AD, que atende álcool e outras drogas. E você tem também o CAPS I, que é o CAPS infantil. Então, o exemplo que você deu é atendido através de um CAPS I, de um CAPS infantil. Certo. Virgílio, eu vou te pedir licença um minutinho. Pois não. Você acabou de falar de álcool e drogas. Eu vou interromper um minutinho a nossa entrevista, porque nós estamos em contato telefônico com o capitão Gama, da Polícia Militar de Itajubá, e eu queria que o capitão nos dissesse como é que vai ser a fiscalização da Polícia Militar nesses dias de carnaval com relação a quem dirige bêbado. Bom dia, capitão Gama, obrigada pela participação aqui no programa. Bom dia Célia, bom dia ouvintes. Nós estamos intensificando as operações preventivas de trânsito com o objeto, realmente com esse objetivo de reduzir o número de condutores sob efeito de álcool. Então, todos esses dias agora, a partir de hoje, já nas vésperas do nosso carnaval, e o carnaval de todo o batalhão, né, de todas as nossas 15 cidades, estarão intensificando esse tipo de operação, tá, sério? Mas eu sei que vocês não podem avisar onde que vai ter blitz, né? Porque senão todo mundo dá meia volta e escapa dela. Exatamente. Mas a intenção é educativa ou é essa mesmo de fazer a pessoa com o bafômetro lá e levar multa e levar ponto na carteira? Qual é a intenção da blitz, da lei seca? Bom, nós sempre tratamos as coisas de forma mais preventiva possível, sabe? O uso da repressão realmente ela vem quando a prevenção não funciona, sabe, Célio?
Então, as nossas operações já estão sendo feitas desde a semana passada, inclusive no sábado tivemos uma pista aí de aplicação do que o uso do álcool representa para o condutor. Foi muito interessante ali no Sambódromo, com a participação aí da prefeitura, do diretório acadêmico, tivemos até a presença do prefeito lá no local. Então, preventivamente nós já estamos atuando com muita eficácia na questão do combate aí a esse tipo de ação do condutor. Mas, no período de carnaval, nos 4 ou 5 dias de período de carnaval, aí já será uma ação mais enérgica e repressiva para aquele condutor que, já avisado, não acredita, né, nos problemas aí que o álcool ocasiona aí durante a condução do veículo. Vai ser levado para a delegacia, Capitão Gama? Sim. Aí tem o uso do etilômetro, tem aquela questão se vai entrar só a questão administrativa ou penal, dependendo do grau da ingestão do álcool, e com certeza serão levados aí a presença aí do delegado de trânsito ou do delegado de plantão para que seja aí arbitradas diversas fianças aí, que cada caso persista. Tá certo. Então, vale lembrar a todos que é uma coisa óbvia, mas se beber, não deve dirigir. Eu queria que o capitão também comentasse, por favor, sobre 2 ocorrências policiais. Primeiro, uma tentativa de explosão do caixa eletrônico lá no centro administrativo, na prefeitura. O que foi que aconteceu, capitão Gama? Sim, foi bem nessa madrugada, bem próximo aí ao amanhecer do dia, houve uma ocorrência, está sendo feito um registro de ocorrência, inclusive nesses minutos agora aí, que nos mostra que houve uma tentativa lá de furto, que a gente denomina como furto qualificado, já que há empregos aí, nesse caso aí, de material explosivo, na tentativa aí de alcançar aí as cédulas que estão no interior desse caixa. O certo é que a gente ainda está na fase aí de levantamento das informações dos prováveis autores, tá? Mas eles não conseguiram levar dinheiro nenhum do caixa? Não, ficou só a tentativa, né? É a segunda tentativa na área do nosso batalhão esse ano. É uma situação que tem nos preocupado e nós estamos tratando diretamente com os gerentes desses caixas eletrônicos com relação a medidas preventivas de segurança para auxiliar a Polícia Militar nessa prevenção. Já conversei com o delegado responsável por essa investigação agora cedo e nós vamos apoiar a Polícia Civil também com relação à agilidade na localização desses prováveis autores, para que a gente realmente não venha a nenhum tipo de ação dessa aí, de marginais dessa natureza, venha ocorrer novamente em nossa área. Mas o que aconteceu? A bomba não explodiu? Foi por isso que eles não conseguiram? Parece que houve sim uma percussão da bomba, mas como é um equipamento amador não só o material, mas também a forma como foi utilizado, foi toda não de profissionais, mas sim de amadores, houve só o dano àquele caixa eletrônico e não houve aquele arrombamento eficaz aí que pudesse ter acesso às cédulas. Tá certo. Também foi veiculada hoje notícia de que um garoto furtou um carro da Secretaria de Saúde e acabou batendo o carro. Exatamente. O senhor confirma isso, capitão Gama? O que houve, de fato? Sim, ontem, se não me falha a memória, no período da tarde, houve uma tentativa de furto de um veículo desse, realmente de utilização da prefeitura, em que um menor de 17 anos, ele aproveitou que a chave estava na ignição e tentou fazer o furto desse veículo. O certo é que foi infrutífera a tentativa dele e veio a atingir um outro veículo que estava mais à frente e foi feita a apreensão desse menor e condução dele para a delegacia. Tá certo. Capitão Gama, eu quero agradecer pela participação aqui no Jornal das 11. Muito obrigada e que o carnaval em Itajubá, apesar de não ter desfile de bloco, de não ter aquela concentração muito grande nas praças da cidade, mas sempre é uma época de bastante agito. As pessoas ficam normalmente agitadas. Que tudo corra bem, que a polícia possa trabalhar bem. Sim, muito obrigado. A gente conta muito com a imprensa nesse sentido, né, de estar sempre divulgando todas as dicas de prevenção com foco agora nesse período que é um período crítico de carnaval. Nós temos algumas cidades que em carnaval realmente as cidades ficam bastante cheias de turistas e a nossa preocupação acaba sendo desviada um pouco para cidades menores do nosso entorno. Mas nós estaremos apoiando também o carnaval de Itajubá, com os blocos aí que a imprensa já está divulgando, né, com a programação toda aí que já é de conhecimento por parte da prefeitura, e a gente espera realmente que o carnaval
seja tão tranquilo quanto foi o ano passado. Tá certo. Só uma informação, esse carro que foi furtado é um carro do SUS, da Secretaria de Saúde da Prefeitura, né? Célia, não tenho certeza de qual secretaria, tá? Mas a informação é que realmente é um veículo oficial oriundo aí da Prefeitura. Tá certo. Muito obrigada, então. Bom dia para o senhor, Capitão Gama. Bom dia a todos também, bom dia aos ouvintes. Bem, de volta aqui com o Virgílio Peltini. Vamos fazer um gancho nesse assunto, o Virgílio Peltini. O consumo de álcool faz, muitas vezes, leva a pessoa a ter um transtorno mental? Leva. E vocês atendem lá no CAPS gente que é alcoólatra? É exatamente essa a questão. Quando a patologia, as psicoses levam ao álcool ou à droga, essa pessoa é objeto de atenção nossa. Agora, quando a droga é que provoca esse estado de transtorno, normalmente ele é tratado em CAPS AD, que é o CAPS que cuida dessas pessoas. E muitas vezes, como eu já ouvi de técnicos e psiquiatras, eles ficam em dúvida se encaminham para o CAPS ou se encaminham para o CAPS AD. Ou seja, a neurose, a psicose, ela começa já a se confundir com todas essas questões provocadas pelo álcool e realmente existe aí uma grande dúvida. Nós temos em Itajubá um CAPS AD? Nós não temos CAPS AD em Itajubá. Nós não temos CAPS AD na região, mas a Prefeitura de Itajubá já tem recursos para dar início, recurso do Ministério da Saúde há mais de ano, inclusive, para dar início à criação de um CAPS AD e, pelo que me consta, já existem providências nesse sentido. Certo. Antes da entrevista com o capitão, eu tinha feito a pergunta a respeito dessa criança, né? Assim, vamos hipoteticamente imaginar uma criança de 10 anos que apresente transtornos mentais e a mãe leva, você disse que é no CAPS 1. CAPS I. CAPS infantil. Ah, infantil. Que também não existe na nossa região. Então, lá no CAPS, vocês não atendem crianças? É o seguinte, nós já atendemos várias pessoas e atendemos menores de 18 anos que não deveriam ser atendidas, mas que pelo porte, pelo amadurecimento, pela estrutura física, elas aceitam e apresentam realmente uma boa resposta. Né? Por quê? Porque ali no CAPS, a criança ela vai conviver com adultos, pessoas idosas, alguns crônicos, de forma que não é um ambiente adequado à criança em função de suas características psicológicas. Mas e o que essa mãe faz, então, se ela está... Exatamente. Nós acolhemos, nós conversamos, nós orientamos, nós fazemos contato com a coordenação municipal de saúde mental, nós orientamos e tomamos todas as providências cabíveis que nos são possíveis para orientá-la. Né? Normalmente essas crianças, Célia, elas são acompanhadas por um psiquiatra da cidade e a própria família é orientada relativamente aos procedimentos, a como cuidar dessa criança. E os resultados são bons, são satisfatórios. Nós temos na rede pública, psiquiatra na rede pública de saúde em Itajubá, Virgílio? Olha, que eu tenha conhecimento, não. Né? Inclusive o nosso psiquiatra, o Wilson, ele é médico do trabalho na prefeitura e é contratado por nós, onde ele exerce o cargo de psiquiatra. Mas a prefeitura ter o psiquiatra, pelo que me consta, não. E a última psiquiatra que tivemos, lembranças que eu tenho, foi a doutora Norma, no início da gestão do Saulo Germiniano, foi quando ela saiu. Então, pelo que me consta, não temos psiquiatra. Tem um ouvinte perguntando o que fazer com o filho que é usuário de crack e fica muito agressivo. Agora no carnaval, essa mãe, deve ser mãe, né, que ligou, está com medo. O que você orientaria, Virgílio? Não sei se seria o caso Célia, de partir de você, essa orientação. Se eu tivesse essa magia de orientar esse pai, eu me sentiria muito feliz. Nós não temos estrutura. A especialidade nossa é para CAPS, neurose e psicose, não CAPS AD, mas nós estamos apoiando, e sábado passado tivemos no CAPS uma prévia de uma reunião de Naranon, exatamente orientação a familiares de usuários de droga. Tem núcleo Naranon em Itajubá? Então, nós fizemos a primeira reunião a semana passada, vamos fazer uma próxima reunião, porque lá no CAPS mesmo, foi sábado.
nós sentimos, pela primeira vez foi o contato que eu tive, e sentimos a gravidade da questão. Então, o CAPES, ele está coordenando esse trabalho para a formação desse grupo. Tivemos pessoas de São Lourenço que se propuseram a nos orientar, de forma as definições que de vírus foram atualizadas. 30 dias, no máximo daqui a 60 dias, nós teremos uma outra reunião para a formação desse grupo do Naranon, que são os familiares, e aí nós vamos fazer uma divulgação muito grande, porque esse núcleo é o núcleo capaz de dar às famílias a orientação que elas precisam. Acho uma excelente notícia. É fantástico. Eu não conhecia esse trabalho, eu fiquei assim muito entusiasmado, e o CAPES, a fundação, na verdade, vai conduzir. Nós temos inclusive o ambiente para poder formar esse grupo, e temos o apoio de especialistas de São Lourenço, que vai nos dar toda a estrutura de orientação para poder formar esse grupo. Tem uma previsão de quando que isso deve estar em atividade já, Virgílio? Olha, isso com certeza, Célia, vai estar em atividade no primeiro semestre desse ano. Tem que estar, é uma necessidade imensa de estar. Porque, da mesma forma como as pessoas falam que a fome não espera, o vício do crack também não espera, não espera, né? Não espera. É uma coisa urgente mesmo. E nós percebemos que, de uma forma geral, as autoridades, isso é histórico, não é aqui em Itajubá, né? Não é nessa gestão administrativa, isso é uma questão histórica, isso é milenar. As questões ligadas aos transtornos mentais, elas nunca foram prioridade mesmo. Né? Certo, eu queria convidar esse ouvinte que ligou, que tem esse problemão em casa, que acompanha o programa de amanhã. Amanhã a gente também vai falar um pouco sobre isso com o psiquiatra Dr. Aide Fernandes. Virgílio Peltini, quero saber o seguinte, o CAPES tem algum serviço de pronto-socorro, por exemplo? Porque às vezes a gente vê na rua pessoa em surto. Eu fico aflita de ver. Tem gente que são até figurinhas carimbadas, estou falando isso sem nenhum tom pejorativo nisso, mas de pessoas que a gente vê na rua, vê que parece que é um sofrimento psíquico terrível, estão num momento de transtorno visível. Tem isso, de chamar um número, ligar para a pessoa poder ser apanhada ali com uma ambulância, alguma coisa assim? Célia, a situação ela é muito mais complexa do que nós podemos imaginar. Quando a Ana Paula disse de algumas pessoas que hoje elas surpreendem e elas estavam na rua, surtadas há muitos anos e não se tinha possibilidade de fazer nada. Essas pessoas que nós conseguimos reabilitar, que estão conosco ainda em processo de reabilitação, são pessoas que nós nos envolvemos pessoalmente com a questão. E como que nós conseguimos levar essas pessoas? Primeiro, você tem dificuldade de acessar, de estabelecer um diálogo com a pessoa. A pessoa que não tem tratamento, que tem um transtorno mental grave, que já atingiu patamares de cronificação, que é o que nós vemos pela cidade. Às vezes a pessoa, pela falta de estrutura familiar, essa pessoa ela já nem retorna para casa. Enfim, é esse quadro que conhecemos demais em todas as cidades. O que nós fizemos? Nós começamos a nos aproximar dessas pessoas, percebemos que não tínhamos êxito em função da dificuldade do diálogo, do surto. Nós investigamos para descobrir os familiares. Quando nós chegamos até as casas, percebemos que as pessoas estavam descrentes, diziam que o médico já tinha dito que não tinha jeito, não tinha cura. A pessoa não retornava a casa, era resistente à medicação. Então nós começamos a fazer amizade com as famílias. Aí nós envolvemos os técnicos, nós começamos a levar a medicação na casa, nós íamos pegar essa pessoa e levar ela até o CAPES. Você chegava na casa, a pessoa já tinha saído pela rua, ou quando ela estava, ela não entrava no carro, ou quando ela entrava, ela saía no meio do caminho, ou quando você pegava e conseguia levar até o CAPES, de lá ela voltava. Então era um jogo de paciência muito grande, até que com o tempo começou a haver uma resposta. Então você veja que é realmente um trabalho delicado, é um trabalho difícil e de persistência
dos técnicos do CAPS. Essa persistência, nós temos ela, mas não tem como você acionar um número, chegar uma ambulância, dessa ambulância descer 5 pessoas extremamente fortes, se você pegar a força, não tem jeito. Certo. Não tem jeito. O trabalho é exatamente esse, é um trabalho de aproximação, onde você estabelece vínculos de amizade, de confiança, você passa a administrar medicação na alimentação, enfim, e gradativamente você vai e tem essa pessoa em processo de reabilitação. Isso nós fazemos, é um processo lento. Virgílio, mas nós fazemos. O CAPS dá conta de atender toda a demanda? A Eugênia tinha falado que Célia, muita gente está sem atendimento, Célia, né? Mas... o Ministério da Saúde estabelece como média 3% da população são portadores de sofrimento mental grave, persistente e precisa de atendimento em CAPS. 3% em Itajubá é quase 3 mil pessoas. Alguns anos atrás, eu estive em Brasópolis, uma cidade que tem 1/5 da população de Itajubá, e lá já tinha esse número de pessoas, tá? No serviço de saúde mental. Então, aqui em Itajubá, nós temos esse percentual sim. E isso me chamou muito a atenção, demais, porque eu me perguntava onde estão essas pessoas, e fomos procurar, e vimos que algumas, elas permanecem em cárcere privado. E nos chamou muito a atenção quando nós procuramos as autoridades, e elas sabiam disso, que certas pessoas estavam em cárcere privado e continuam em cárcere privado até hoje. Né? É grave a situação. É grave, e as autoridades também não têm muito o que fazer, porque o que fazer? Né? Então, o que precisa é aquilo que nós, conversando com a Ana Paula no CAPS, nós deixamos claro. A eficiência do CAPS, ela está vinculada a uma rede de cuidados. Então, hospitais, clínicas, UBSs, PSFs, todos envolvidos numa rede de cuidados para poder... Porque, você veja bem, os técnicos do PSF, eles entram na casa de cada pessoa, eles conhecem a patologia de cada pessoa, a medicação de cada pessoa. Então, os técnicos do PSF, eles são as pessoas principais nessa rede. Mas nós não temos ainda uma política pública para poder fazer com que isso seja uma realidade no cotidiano. Então, por exemplo, nós ficamos sabendo que na Vila Rubens existe um caso grave. O que nós fazemos? Nós vamos lá, só que nós levamos técnicos do PSF da Vila Rubens, para que eles possam compartilhar desse processo conosco. Então, nós temos essa iniciativa, mas é necessário, Célia, uma política pública na área de saúde mental. Certo, isso dá inúmeros programas de rádio, né, Virgílio, falar sobre política pública na área de saúde mental. Sim. Esse programa, inclusive, está aberto a isso, quer de alguma forma poder contribuir na construção disso, através da nossa comunicação com a comunidade, tá? Então, nós estamos aqui à disposição para esse assunto importantíssimo. Importantíssimo, né? Sem dúvida. Sério, que todos os municípios precisam estar atentos. A gente, infelizmente, já até passou do nosso tempo de encerrar, Virgílio. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui. O Virgílio, que é o gerente do CAPS, preside a entidade que mantém o CAPS, que fica lá no bairro Novo Horizonte, Novo Horizonte, exatamente. Rua Allan Kardec, é isso? Avenida Allan Kardec, 429. Tá certo. Quem precisar, pode se dirigir, que lá vocês devem ter todas as orientações, né, Virgílio? Nós estamos das 8 da manhã às 18 da tarde, disponíveis para a gente poder receber as pessoas que precisam de atendimento. Tá certo. Como eu disse logo no início do programa, a gente está hoje sorteando uma refeição no restaurante Hora Pronobis, da minha querida amiga Angelina Salomão, a quem agradeço também pelo apoio aqui no programa. E eu peço ao Virgílio que escolha um número entre 1 e 17, Virgílio. Telefone do CAPS, 3621-8786. 3621-8786 é o telefone do CAPS. Sim. E agora o Virgílio escolhe para mim entre 1 e 17. 1 e 17. Número, por favor. Que coisa, hein? Eu estou entre 1 e o 17, Célia. O que você sugere, Maria Paula? Entre 1 e 17.
Vamos lá, gente, para ver quem é o sortudo ou a sortuda o número 1, que vai fazer. O primeiro que ligou, tudo bem? Sim, tudo bem. Pode o primeiro ser. Que ligou. Maria Inês Ribeiro, do bairro Porto Velho. Aliás, sempre as mulheres, hein? Sempre as mulheres. Exatamente. Maria Inês Ribeiro é do bairro Porto Velho. O restaurante Hora Pronobis é aí perto do Porto Velho. Fica no bairro que a gente conhece como Estádio, é centro da cidade, em frente ao supermercado Alvorada, ali da rua Cesário Alvim. Então, a Angelina Salomon já está avisada disso, que a Maria Inês Ribeiro leva um acompanhante para almoçar no restaurante Hora Pronobis. Não precisa ser hoje, pode ser em qualquer outro dia da semana. E a Maria Inês leve o documento de identidade, por favor, do bairro Porto Velho. Depois a gente confirma o telefone da Maria Inês com a Angelina. Bem, chegamos ao fim do Jornal das 11. Virgílio, muito obrigada. Seja bem-vindo sempre que quiser. Eu agradeço demais, Célia, aqui. Maria Paula e... A Maria Paula conheceu o CAPES e agora você precisa conhecer o CAPES, tá bem? Qualquer dia eu vou lá conversar. Vai ser muito bom, pessoas. porque aí nós vamos ter uma razão para voltar e falar mais alguma coisa sobre o trabalho. Tá bom, certo. Obrigada, Virgílio. Um abraço a todos. Paulinho, obrigada pela reportagem. E uma última informação aqui, que hoje à noite no IMA, que é o Instituto Mantiqueira de Música e Arte, que fica na rua Xavier Lisboa 167, perto do Colégio de Itajubá, vai acontecer o fotoclube, primeiro café e foto de Itajubá. Hoje à noite, primeiro café e foto de Itajubá. Um evento para apresentar a nova diretoria do fotoclube, abrir esse fotoclube para novas participações, promover eventos, passeios de fotógrafos que são credenciados, né, Paulinha, na Confederação Brasileira de Fotografia. Eles querem abrir isso. Então, hoje à noite, no IMA, primeiro café e foto de Itajubá. O Jornal das 11 fica por aqui, mas amanhã a gente volta para falar com o Dr. Aide Fernandes, psiquiatra. Eu convido todos a participarem da entrevista de amanhã também. Até lá.